Um pelotão russo, perto de Chasiv, não se limitou a recuar. Executou o próprio comandante antes de se render em massa. Mas não se tratou de uma derrota no campo de batalha. Foi uma revolta interna. Os soldados não estavam tentando vencer, estavam tentando sobreviver ao seu próprio exército. Este motim é mais do que apenas um incidente. Expõe como a máquina de guerra russa está a ruir sob o seu próprio peso, com os soldados a apontarem as armas para dentro. E as fissuras já não estão escondidas. Estão a irromper à vista de todos. Um posto de comando de cada vez. Mas não se trata apenas de uma missão falhada, de deserções em massa e mercenários estrangeiros a recrutamentos fracassados e queda livre econômica. A Rússia sangra por todos os lados. O que aconteceu perto de Chasiv é apenas o começo. A verdade mais profunda é muito mais perigosa e Putin pode não sobreviver a ela. Perto da cidade de Chasiv, na linha de frente, algo sem precedentes aconteceu. Soldados russos executaram seu próprio comandante e cruzaram as linhas agitando bandeiras brancas. De acordo com a Inteligência de Defesa da Ucrânia, a unidade havia recebido ordens de atacar posições fortificadas sem artilharia ou blindados. Quando seu oficial ameaçou atirar em qualquer um que se recusasse, eles apontaram seus rifles contra ele. O ato não foi apenas impulsivo, foi estratégico. Enfrentando a morte, certa do seu próprio lado e sem volta, a rendição tornou-se a única opção. Mas este não foi um colapso isolado, foi um sinal. O exército russo não está apenas sangrando soldados, está sangrando a sua estrutura. O moral está em colapso, a disciplina está desaparecendo. E este momento perto de Chasiv expôs um sistema implodindo internamente. Tropas ucranianas relataram que esses amotinados se apresentaram voluntariamente, fornecendo informações que revelaram como a pressão do comando, as ordens suicidas e o medo da polícia militar russa desencadearam a rebelião, em contraste com a mídia oficial russa, que continua a divulgar histórias de ofensivas bem-sucedidas. Este evento revela a realidade em campo, uma máquina de guerra se autocanibalizando. A Rússia continua enviando tropas para Bakhmut, uma cidade com pouco valor estratégico, ignorando o custo humano. E, no entanto, mesmo aqui, os soldados se rebelaram, não contra a Ucrânia, mas contra as ordens de Moscou. Mas é isso que torna este momento tão perigoso para Putin. Mostra que o medo por si só não é mais suficiente para manter as fileiras unidas. A Rússia criou um exército que se retrai quando pressionado demais, e a Ucrânia agora detém o plano de como destruí-lo ainda mais. O que desencadeou esta revolta não é apenas uma perda no campo de batalha, é um sinal de alerta de um colapso mais profundo, mas a verdadeira extensão desse colapso fica ainda mais clara quando olhamos para quem está realmente lutando na guerra da Rússia agora. O assassinato de um comandante russo por seus próprios homens não foi apenas um colapso moral, desencadeou uma reação em cadeia. O motim perto de Chasiv expôs uma vulnerabilidade crítica. Os soldados russos têm mais medo de suas próprias ordens do que do inimigo à sua frente. De acordo com a Inteligência de Defesa da Ucrânia, este incidente não foi isolado. É parte de uma fratura mais profunda entre várias unidades russas estacionadas perto de Bakhmut. Esses soldados não eram de elite. A maioria eram recrutas recentes, lançados em zonas fortificadas sem artilharia ou blindagem. Eles receberam ordens de invadir posições entrincheiradas e foram ameaçados de execução caso se recusassem. Assim que apontaram seus rifles para seu oficial, só lhes restava uma opção: render-se. As tropas ucranianas na linha de frente os capturaram e repassaram detalhes vitais que revelaram como o moral está se deteriorando em toda a frente russa. Mas este não foi apenas um colapso localizado, é a evidência mais direta de que a máquina de guerra da Rússia está se desintegrando por dentro. Os soldados não estão mais apenas morrendo, eles estão desobedecendo.
E de acordo com a inteligência americana e ucraniana, as taxas de deserção e rendição estão aumentando em regiões onde as tropas estão isoladas, mal equipadas e lideradas por estruturas de comando que exigem obediência cega. O sistema russo pune a hesitação com a morte. Mas agora, esse medo está se voltando contra si mesmo. A estrutura militar russa agrava ainda mais essa situação. Ao contrário da doutrina ocidental, o comando russo é centralizado. Os oficiais dão ordens e espera-se que as tropas as sigam sem questionar. Quando os oficiais caem, o caos se espalha. E é exatamente isso que a Ucrânia tem explorado com ataques de precisão contra comandantes para romper as cadeias de comando e gerar confusão em meio à batalha. Mas o problema mais profundo é estrutural. O Ministério da Defesa da Ucrânia estimou em junho de 2025 que a Rússia já havia sofrido 1 milhão de baixas, entre mortos e feridos, desde o início da guerra. Estimativas americanas estimavam um número em torno de 750 mil no início do ano. Esse volume de perdas significa uma coisa: as forças armadas russas estão constantemente substituindo soldados mortos por recrutas mal treinados. E aqui está o ponto de virada. Esses soldados sabem disso. Eles estão sendo convidados a morrer por objetivos medidos em metros, enquanto a mídia do Kremlin finge que se trata de vitórias estratégicas, mas os mapas não mentem. Em Kiev, a Rússia ganhou apenas 50 metros por dia, em média, ganhos territoriais que custaram bilhões e milhares de vidas. É por isso que o que aconteceu perto de Chasiv é tão importante. Não foi apenas uma rebelião, foi uma rejeição, uma recusa em ser mais um número em uma guerra sem um objetivo claro. Mas se este é apenas o começo do colapso, o que acontece quando a Rússia fica sem homens dispostos a lutar? As baixas russas já superaram todos os conflitos que o país enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia atingiu 1 milhão de mortos e feridos em meados de 2025. A inteligência dos Seuliskoi estima esse número em cerca de 750 mil, mas ambos concordam. A Rússia está ficando sem homens treinados. Para preencher as lacunas, a Rússia está mobilizando novos recrutas com treinamento mínimo. Muitos recebem apenas uma semana de preparação antes de serem enviados para a linha de frente. O resultado é uma força que carece de conhecimento tático básico e entra em colapso sob pressão. Oficiais mentem sobre a prontidão de suas tropas. Soldados chegam sem saber como responder a um combate real. Mas isso criou um ciclo vicioso. À medida que tropas experientes morrem, a Rússia as substitui por unidades mais fracas, levando a perdas ainda maiores. E como o comando russo é centralizado, matar um único oficial pode desmantelar unidades inteiras. A Ucrânia explorou essa falha, usando drones e inteligência para atacar os comandantes primeiro, deixando os recrutas confusos, sem liderança e expostos. Em contraste, as forças ucranianas estão se tornando mais inteligentes, rápidas e ágeis. Elas se adaptam em tempo real, interceptam planos russos e atacam com precisão. Enquanto isso, a Rússia se apega a uma doutrina rígida que exige obediência, mesmo quando isso leva à matança. As tropas russas não estão apenas perdendo, elas estão sendo enviadas para missões que não podem vencer, mas os números não mostram apenas um fracasso militar. Eles expõem um sistema em colapso. A Rússia está avançando apenas 50 metros por dia em áreas-chave como Kiev, apesar de enviar centenas de milhares de soldados. Esse ritmo levaria séculos para ocupar a Ucrânia. E o custo não é medido apenas em soldados. Está drenando o Estado. O que acontece quando as linhas de frente da Rússia se tornam um cemitério de amadores e a Ucrânia sabe exatamente onde atacar em seguida?
O colapso se agravou quando a Rússia começou a importar soldados da Coreia do Norte. Em outubro de 2024, 11 mil soldados norte-coreanos foram enviados à região de Kursk como parte de uma contraofensiva. Segundo a inteligência sul-coreana, em poucos meses, quase 3 mil foram mortos ou feridos. Fontes ocidentais estimam que as perdas totais chegaram a 6 mil, mais da metade da força original. Essas tropas estrangeiras não eram reforços, eram desespero. Falhas de comunicação entre unidades russas e norte-coreanas levaram a incidentes de fogo amigo. Em 2 casos distintos, norte-coreanos abriram fogo contra aliados russos e quechenos. Ataques inteiros fracassaram, não devido à resistência ucraniana, mas à confusão interna. Mas essa estratégia saiu pela culatra. Em vez de estabilizar a fina frente, expôs um problema mais profundo. A Rússia não tinha homens de confiança para lutar. A diferença linguística, os métodos de treinamento conflitantes e as tensões culturais criaram o caos dentro de unidades já fragmentadas. As tropas norte-coreanas, temendo a punição de seu próprio regime, frequentemente optavam por ataques suicidas em vez de rendição. O campo de batalha se transformou em uma espiral mortal. Em contraste, a Ucrânia se tornou mais inteligente. Ofereceu opções seguras de rendição, como a campanha Eu Quero Viver, visando recrutas russos com instruções claras e proteção legal. A Rússia não ofereceu nenhuma, apenas prisão ou morte. Enquanto a Ucrânia fortalecia o moral por meio da transparência, a Rússia alimentava suas tropas com mentiras e usava o terror como disciplina. Mas o pesadelo não se limitou à Coreia do Norte. Imagens compartilhadas por veículos de comunicação iranianos em maio de 2025 mostraram tropas russas falando persa antes de um ataque. Combatentes iranianos e russos não conseguiram se coordenar sob fogo, discutindo sobre posições e interpretando ordens incorretamente. As consequências foram fatais e, ainda assim, mais combatentes iranianos foram enviados. Isso não foi apenas um erro tático. Marcou um ponto de virada. A Rússia começou a terceirizar sua guerra para estrangeiros que não falavam a língua, não confiavam no comando e não acreditavam na missão. Mas se soldados estrangeiros já estão morrendo em ataques desorganizados, o que acontece quando eles se tornam a maioria da linha de frente da Rússia? Os comandantes russos não confiam mais em suas próprias tropas para segurar um fuzil. É por isso que, no início de 2025, Moscou mobilizou mais de 40 mil tropas de bloqueio, unidades posicionadas atrás das linhas de frente para atirar em desertores e forçar os soldados a avançar. Não eram rumores. Relatórios do Ministério da Defesa do Reino Unido e comunicações de rádio interceptadas confirmaram sua presença em vários setores. Essas tropas não estavam lá para lutar contra o inimigo. Elas estavam posicionadas para matar os seus. A infantaria russa recebeu ordens de avançar sob fogo, sabendo que poderiam ser alvejadas pelas costas se recuassem. Documentos internos vazados em abril revelaram que, pelo menos 38 incidentes desse tipo foram registrados em um mês, a maioria envolvendo recrutas com menos de 22 anos. Mas a revelação é mais profunda. Não se trata apenas de controlar o medo, trata-se de suprimir a verdade. A Rússia começou a alterar estatísticas militares oficiais, ocultando a contagem de baixas e manipulando relatórios para manter o moral. Soldados receberam ordens de destruir telefones e contas de mídia social, e as unidades foram reorganizadas para apagar evidências de operações fracassadas. Em contraste, a Ucrânia ampliou a transparência. Os relatórios de baixas foram verificados por ONGs independentes. Os soldados podiam denunciar abusos sem medo de execução.
A mídia internacional se integrou às forças ucranianas, enquanto os comandantes russos baniram completamente os jornalistas. A diferença não era apenas tática, era existencial. Um lado se adaptou à realidade, o outro a reescreveu. Mas novas imagens de drones vazadas em maio mostraram algo ainda mais perturbador: tropas russas atirando em camaradas desarmados que tentavam se render. As imagens, verificadas pelo Bellingcat e referenciadas pela Anistia Internacional, confirmaram o que os desertores alegavam há muito tempo. A rendição não é mais uma opção em muitas unidades russas. E se a rendição for punida com a morte e a verdade for soterrada pelo medo, por quanto tempo mais a disciplina poderá sobreviver? Falhas no campo de batalha russo e vazamentos de inteligência interna levaram Moscou a uma recalibração urgente. No início de julho, relatos confirmaram que o Kremlin havia aprovado o envio de aeronaves de vigilância avançadas A-50U para monitorar os movimentos de tropas ucranianas. A doutrina militar russa começou a mudar. Em vez de ataques em massa, as unidades começaram a mirar em nós de suprimentos e linhas ferroviárias ucranianas com enxames de drones de precisão. Imagens de satélite revelaram novas zonas de lançamento na Zaporizhia ocupada, indicando esforços coordenados para pressionar os corredores de suprimentos da OTAN. Segundo analistas do ISW, essas adaptações visavam prolongar o conflito, esgotando o apoio ocidental. Mas a Ucrânia também mudou. Kiev acelerou o uso de mísseis Storm Shadow, doados pelo Reino Unido, para atacar centros logísticos na Crimeia e em Melitopol. Esses ataques interromperam depósitos de munição russos, forçando comboios russos a se redirecionarem sob ameaça. Um novo relatório da inteligência britânica confirmou que os comandantes russos da linha de frente estavam com dificuldades para se adaptar a essas novas táticas de ataque e fuga. Em contraste com a guerra de trincheiras estática anterior, ambos os lados adotaram a mobilidade e a desorientação. O uso de alvos assistidos por IA pela Ucrânia, por meio de sistemas da OTAN, marcou uma ruptura com os padrões convencionais. Enquanto isso, a Rússia reagiu com o aumento do deslocamento de ECM, contramedidas eletrônicas, em Donbass. Esse cabo de guerra modernizado, confirmado por analistas militares da Janes e da Reuters, sinaliza uma mudança em direção ao desgaste assimétrico em vez de ganho territorial. Mas a adaptação da Rússia teve um custo oculto. Várias aeronaves A-50U desapareceram da visão de satélite, possivelmente abatidas ou retiradas. E enquanto a Rússia inova taticamente, sua escassez de mão de obra aumenta. De acordo com Medusa, Moscou expandiu discretamente o recrutamento em oblastes de fronteira para preencher as lacunas deixadas pelas perdas de elite. Ambas as nações agora operam sob doutrinas reformuladas, mas com bases cada vez mais frágeis. Mas se a forma da guerra está mudando, o que vem a seguir quando ambos os lados têm menos cartas para jogar? Em 24 de julho, o Ministério da Defesa da Ucrânia relatou uma mudança na campanha aérea russa. Em vez de enxames de drones em larga escala, Moscou começou a mirar infraestrutura militar específica no oeste da Ucrânia, incluindo estações de radar e centros de guerra eletrônica perto de Lutsk e Khmelnytsky. De acordo com analistas militares do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, essa mudança indica uma recalibração tática. As forças russas agora priorizam sistemas de alto valor que ameaçam operações de drones e mísseis de longo alcance. As grades de radar ucranianas tornaram-se alvos primários devido ao seu papel na interceptação precoce. Mas essa adaptação tem um custo significativo. Ataques guiados com precisão exigem coordenação por satélite e recursos de inteligência, sugerindo uma coordenação mais profunda
entre o apoio militar da Rússia e a inteligência externa, possivelmente envolvendo plataformas de reconhecimento iranianas ou chinesas, conforme relatado pelo Defense Express. Isso sinaliza uma parceria estratégica mais ampla que influencia a dinâmica do campo de batalha. Enquanto isso, a Ucrânia reposicionou os principais sistemas de defesa aérea mais perto de Kiev, deixando as regiões ocidentais mais expostas. Essa compensação reflete uma decisão calculada: proteger centros políticos e, ao mesmo tempo, aceitar maior vulnerabilidade ao longo de corredores logísticos críticos. Mas essa mudança estratégica aumenta a pressão sobre o flanco leste da OTAN. Com os ataques russos se aproximando da fronteira polonesa, qualquer erro de cálculo pode desencadear um engajamento direto com as forças da aliança. O New York Times alerta que as estações de radar da OTAN já captaram ecos anômalos de drones perto de Rzhetsov. A verdadeira ameaça não é apenas territorial, é sistêmica. Se a Rússia continuar degradando a rede de radares da Ucrânia, toda a rede de comando e controle ficará cega para ameaças hipersônicas. Esta nova fase da guerra não se trata de território, mas de percepção, dissuasão e gerenciamento de escalada. E o próximo movimento pode não ser em terra, mas sobre os Cárpatos, em um espaço aéreo que supostamente é seguro. O que começou como uma mudança tática na estratégia de drones da Rússia transformou a própria estrutura da guerra moderna na Europa Oriental. O campo de batalha não é mais definido por fronteiras, mas pelo alcance invisível de satélites, radares e ataques preventivos. Essa transformação forçou a Ucrânia e a OTAN a repensar as prioridades de defesa, trocando a cobertura territorial por proteção política e expondo a fragilidade da dissuasão quando a escalada é constante. E com cada radar destruído, cada fronteira atravessada por drones furtivos, uma pergunta se torna mais forte: o que acontece quando o próximo ataque não parar na Ucrânia?